Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre na nossa aula de hoje, sobre um assunto bem importante que chama Inovação Tecnológica e Sociedade, com um subtema que é Saúde e Meio Ambiente. Como nós teríamos ações na nossa área como técnicos de inovações perante a sociedade para que nós possamos, então, de uma certa forma, especificar a relação entre saúde e a relação entre meio ambiente, porque essas coisas elas estão intimamente ligadas. Quando você tem uma falta de uma desordem de uma forma ambiental, consequentemente você vai ter também uma desordem de saúde. E isso está muito ligado. Vamos pensar, por exemplo, em água que está contaminada por algum dejeto, algum nutriente, alguma coisa. Consequentemente, as pessoas e os animais que, consequentemente, alimentarem ou ingerirem desta água sem que ela passe por um processo de tratamento ou mesmo passando por um processo de tratamento inadequado. Para nós definirmos isso, então pensarmos no meio ambiente e saúde, é preciso que a gente defina então em nós, pelo menos tenhamos esse entendimento do que seria o processo chamado de saúde. Então se a gente for observar, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental, ambiental e também de caráter social. Ou seja, você tem 4 ligações aí para você pensar especificadamente no processo de saúde: físico, mental, ambiental e social. Então, cada um desses aqui é como se fosse um elo de uma engrenagem que, para que a saúde funcione, eles têm que estar inteiramente ligados. Quando nós falamos, por exemplo, de plantas, nós falamos que uma característica do ambiente ela é fundamental para que você haja, por exemplo, uma doença em plantas. Quando nós estamos falando de nós, além do quesito ambiental, existe aí todo um quesito psicológico, né? Físico e mental. Porém, quando a gente pensa bastante no fator ambiental, aquilo que nos traz paz, nos traz tranquilidade, ele já ajuda no processo de nossa saúde, principalmente saúde mental. Então, o cuidado com a saúde, quando nós pensamos em questão física, nós estamos falando de alimentação saudável, né, que é um dos grandes pedidos para cada um de nós hoje. A questão das atividades físicas, tão necessárias para manter o nosso corpo com os níveis adequados de hormônios, os níveis adequados de nutrientes, né, eliminando aí algumas questões de toxidez no nosso organismo. A higiene, né, gostar de tomar um banho, passar um desodorante, isso é excelente. E colocar todas as vacinas em dias, de forma que nós possamos, então, evitar que possamos ser atacados por algum ser estranho, né? A questão de mental, ou seja, sempre estar colocando a nossa mente para a funcionalidade, escolaridade, conhecimento, sempre buscando alternativas de lazer que possam descansar do estresse do dia a dia que nós vivemos. Uma autoestima elevada, muito importante a questão aqui de fé e religião, de acreditar, né, em Deus. E o autoconhecimento, que é se conhecer, saber quais são os nossos limites e quais não são, até que onde eu aguento uma situação, até onde eu não aguento. E falando sobre a questão saúde e pensando na questão ambiental, logicamente nós vamos estar ligados a um fator, que seria o cuidado ambiental, qualidade do ar, qualidade da água e qualidade do solo. Ar, água e solo, Avatar, quase isso. Então, é um fator que nós precisamos muito de estar na nossa área fazendo todo este processo, porque nós, como técnicos, se em algum momento nós causamos algum desequilíbrio no ar, na água ou no solo, nós, consequentemente, não estaremos contribuindo mais para que haja um equilíbrio de saúde. Vamos pensar aí em um caso que já aconteceu aqui em Rio Verde, onde o ar foi contaminado por um derramamento aí de defensivos por avião em cima de uma escola. Ou seja, mudou totalmente a qualidade daquele ambiente, consequentemente, você teve aí contato próximo das pessoas que causou para elas um certo problema de saúde. A outra área, a área social, lazer, trabalho e renda, moradia, transporte, participação social e cultura. Isso nos lembra muito a questão que nós falamos de sustentabilidade, que sustentabilidade envolvia também o método social, né? Que é muito importante para nós. Por exemplo, quando nós olhamos para essa imagem, o que nós conseguimos sentir? O que você possivelmente sente? Para um pouquinho para olhar para essa imagem.
Com certeza, esta imagem trouxe para você, como trouxe para mim, uma situação de pensar num descanso, numa paz interior, de pensar que, né, nós poderíamos ali, em contato com a natureza, olha só para a gente ver, em contato com a natureza, com o ambiente, não pela imagem que a gente percebe, um ambiente íntegro, um ambiente sem, de certa forma, meios de degradação, nós conseguimos enxergar algo positivo, algo bom. Quando nós olhamos para essa imagem, por exemplo, não parece uma imagem que traz paz? Uma imagem com um reflexo de saúde. Né? Quando a gente verifica em filmes ou verifica mesmo na TV, as crianças brincando nesses rios, córregos, lagos, assim, dessa maneira, onde o ambiente parece ser um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, que você pensa que a sua mente irá lá descansar, longe de toda aquela bagunça, aquele barulho que nós temos. Mas olha, por exemplo, para essa imagem. O que essa imagem nos gera? Nos gera, uma certa maneira, pensar no estresse, não é isso? De olhar um trânsito. Então, tudo isso é consequência, né? Consequência aí das atividades da ação do homem, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Onde você não vê, por exemplo, nessa região, a presença somente de uma árvore, e com certeza são quilômetros e quilômetros sem plantas ali, e que tudo concretizado, lembrando da questão de impacto ambiental que nós estudamos, hipermeabilizado, né, por questão de solo, e quando a gente verifica, por exemplo, chuva, a gente vê que esses locais eles quase que todos se alagam de uma certa forma. Então, olha o tanto que seria uma questão que nos traz uma triste realidade. Olha isso aqui para a gente poder observar. Locais, né, que são compactados por uma falta de manejo adequado, de certa forma, da nossa parte. Né? Uma imagem aí de uma água que foi, ao invés de ser drenada, ela foi se acumulando neste lugar. Então, na nossa realidade, a gente tem várias possibilidades aí. Então, é preciso que a gente possa buscar um equilíbrio aí, físico, mental, ambiental e social. Pensando nesse processo de nós, de certa forma,